O quarto iluminado pelas velas parecia um sonho, até o silêncio cortar o ar. Ele, um homem experiente, a olhou nos olhos e sussurrou: "Posso continuar?" Ela, virgem e vulnerável, apenas assentiu, sem imaginar que aquela noite mudaria tudo. 9 meses depois, o impossível aconteceria. O fruto daquela entrega seria revelado. Comente. Você acredita que uma única noite pode mudar toda uma vida? Curta se acha que o amor verdadeiro nasce nos momentos mais improváveis. Inscreva-se agora para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. O perfume de jasmim impregnava o ar do quarto nupcial quando Marina cruzou a soleira pela primeira vez. Suas mãos tremulavam contra a seda branca do vestido, cada passo sobre o mármore frio ecoando como batidas de seu coração acelerado. As velas espalhadas pela suíte criavam sombras dançantes nas paredes, mas nada conseguia aquecer o gelo que tomava conta de seu peito. Ela havia se casado há apenas 2 horas com um homem que mal conhecia. Gabriel Almeida, 42 anos, bilionário do ramo imobiliário, olhos cor de aço e uma reputação que precediam sua presença em qualquer ambiente. Marina sabia das histórias sussurradas nos corredores da alta sociedade sobre suas conquistas, sobre as mulheres sofisticadas que passaram por sua vida como estações do ano. E agora ela, aos 22 anos, virgem e filha de um comerciante falido, estava ali como parte de um acordo que salvaria sua família da ruína. O som da porta se fechando atrás dela fez Marina sobressaltar. Gabriel entrou no quarto, ainda vestindo o smoking impecável, mas havia algo diferente em sua postura. Os ombros estavam menos rígidos, a gravata ligeiramente afrouxada, revelando a pele bronzeada do pescoço. Ele a observou por um longo momento, seus olhos percorrendo desde os cabelos castanhos presos em um coque elegante até os pés descalços sobre o tapete persa. "Você está com medo", disse ele, e não era uma pergunta. Sua voz tinha um tom mais suave do que Marina esperava, despida da frieza que ele demonstrara durante toda a cerimônia. Marina engoliu em seco, sentindo o sabor amargo do nervosismo na boca. "Eu não sei o que esperar", murmurou, suas palavras quase se perdendo no silêncio do quarto. Gabriel se aproximou devagar, cada passo calculado, como se temesse assustá-la. O aroma de seu perfume masculino, uma mistura de madeira e especiarias, chegou até ela, fazendo seu estômago se contrair de uma forma que não conseguia compreender. Quando ele parou diante dela, Marina pôde sentir o calor irradiando de seu corpo, tão próximo que conseguia ouvir sua respiração controlada. "Marina", ele disse seu nome como se fosse uma oração, e ela se surpreendeu ao perceber que gostava da forma como soava em seus lábios. "Sei que este casamento não foi sua escolha. Foi um arranjo para salvar sua família, assim como foi para expandir meus negócios." As palavras dele cortaram como uma lâmina afiada, lembrando-a da realidade crua por trás daquele momento. Ela baixou os olhos, focando na textura do tecido de seu vestido sob seus dedos nervosos. "Mas", Gabriel continuou, erguendo suavemente o queixo dela para que seus olhares se encontrassem, "isso não significa que precisamos nos tratar como estranhos. Você é minha esposa agora, e eu pretendo honrar esse compromisso." O toque de seus dedos na pele de Marina enviou ondas de calor por todo o seu corpo. Era a primeira vez que um homem a tocava com tamanha delicadeza, e ela se pegou se inclinando involuntariamente em direção a ele, como uma flor buscando o sol. Você já esteve com alguém antes?" perguntou Gabriel, sua voz ainda mais baixa, quase um sussurro íntimo que fez os pelos dos braços de Marina se arrepiarem. A pergunta a fez corar intensamente, o calor subindo pelo pescoço até tingir suas bochechas de vermelho. Ela balançou a cabeça negativamente, incapaz de formar palavras sob o olhar penetrante dele. Gabriel fechou os olhos por um momento,
como se estivesse processando uma informação complexa. Quando os abriu novamente, havia algo novo ali. Uma mistura de ternura e responsabilidade que Marina nunca havia visto antes em olhos masculinos. Então vamos com calma, disse ele, suas mãos descendo para segurar gentilmente as dela. Não há pressa. Temos a vida toda. Marina sentiu lágrimas picarem seus olhos, mas não de tristeza. Era alívio puro e cristalino, lavando sobre ela como uma onda refrescante. Ela havia passado semanas temendo este momento, imaginando cenários onde seria tratada como um objeto, uma propriedade adquirida. Mas ali estava Gabriel, oferecendo-lhe algo que ela nem sabia que poderia esperar. Respeito. Obrigada, sussurrou ela, sua voz embargada pela emoção. Gabriel sorriu então, e Marina percebeu que era a primeira vez que via um sorriso verdadeiro em seu rosto. Transformava completamente suas feições, suavizando as linhas duras e revelando uma beleza que ia além da aparência física. Vamos nos conhecer primeiro, disse ele, soltando suas mãos para caminhar até a pequena mesa onde uma garrafa de champanhe esperava em um balde de gelo. Me conte sobre você. O que gosta de fazer quando não está sendo forçada a se casar com bilionários carrancudos? A tentativa de humor arrancou uma risada genuína de Marina e ela sentiu parte da tensão abandonando seus ombros. Observou os movimentos fluidos de Gabriel enquanto ele abria a garrafa, a espuma borbulhando suavemente sobre as bordas das taças de cristal. Eu pinto, disse ela, surpreendendo-se com a naturalidade de sua própria voz. Aquarelas, principalmente. Paisagens, flores, coisas bonitas. Coisas bonitas, repetiu Gabriel, estendendo uma taça para ela. Seus dedos se tocaram brevemente durante a troca e Marina sentiu aquela mesma corrente elétrica de antes percorrer sua pele. Como você. O elogio a pegou desprevenida, fazendo seu coração acelerar novamente, mas por motivos completamente diferentes desta vez. Ela tomou um gole do champanhe, as bolhas fazendo cócegas em sua língua e descendo pela garganta como pequenas fagulhas de coragem. E você? Perguntou ela genuinamente curiosa. Quando não está construindo impérios empresariais, o que faz? Gabriel se recostou contra a parede, uma postura casual que contrastava com a formalidade que ela havia observado durante todo o dia. Leio, coleciono vinhos antigos e piloto aviões quando preciso escapar do mundo. Aviões? Marina não conseguiu esconder a surpresa em sua voz. Pequenos monomotores. Há algo libertador em estar sozinho nas nuvens, longe de contratos e negociações. Ele fez uma pausa, observando-a com interesse renovado. Talvez um dia eu te leve para voar. A ideia de estar sozinha com Gabriel em um avião, compartilhando sua paixão, fez algo estranho acontecer no estômago de Marina. Era como se borboletas tivessem decidido fazer uma dança frenética ali dentro. Conversaram por mais uma hora, descobrindo pequenos detalhes um do outro. Gabriel revelou sua paixão por livros de história antiga. E Marina compartilhou suas memórias de infância, pintando ao lado de sua avó no jardim. Lentamente, o estranho que havia se tornado seu marido começou a ganhar forma humana, com nuances e profundidade que ela não esperava encontrar. Quando o relógio na parede marcou meia-noite, um silêncio diferente se instalou entre eles. Não era mais o silêncio pesado do medo, mas algo carregado de possibilidades não exploradas. Marina percebeu que não sentia mais frio, que o tremor em suas mãos havia cessado completamente. Gabriel se aproximou dela novamente, mas desta vez Marina não recuou. Seus olhos se perderam nos detalhes do rosto masculino. As pequenas linhas ao redor dos olhos, que falavam de sorrisos genuínos, a cicatriz quase imperceptível no queixo que ela queria perguntar como havia adquirido, a forma como seus lábios se curvavam ligeiramente para cima, mesmo quando ele não estava sorrindo. Meu coração batia mais forte que o silêncio do quarto.
pensou ela, maravilhada com a própria coragem de estar ali, presente e viva naquele momento que havia temido por tanto tempo. Marina, Gabriel disse seu nome novamente, e desta vez soou como uma promessa. Você está pronta para darmos o primeiro passo juntos nesta jornada? Ela olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, desde que soubera de seu destino selado, sentiu que talvez pudesse escrever sua própria história dentro daquele casamento arranjado. O silêncio que se seguiu às palavras de Gabriel parecia ter peso próprio, preenchendo cada canto do quarto com uma tensão que Marina jamais havia experimentado. Ela podia sentir o pulso acelerado nas têmporas, cada batida ecoando como um tambor ancestral, chamando-a para um território desconhecido. A luz dourada das velas dançava sobre a pele de Gabriel, criando sombras que acentuavam a masculinidade de suas feições. E Marina se descobriu hipnotizada pela forma como a luz brincava nos contornos de seu pescoço forte. Ela começou, mas a voz falhou. Engoliu em seco, sentindo o gosto doce do champanhe ainda persistindo em seus lábios. Eu não sei como... Gabriel ergueu a mão lentamente, seus dedos longos e elegantes traçando uma linha imaginária no ar antes de pousar suavemente na lateral do rosto dela. O toque era como uma pluma aquecida, fazendo sua pele formigar de uma maneira completamente nova. Marina fechou os olhos involuntariamente, inclinando-se para a carícia como um gato que busca afeto. Não precisa saber, murmurou ele, sua voz rouca carregando uma ternura que contrastava com sua reputação de homem implacável nos negócios. Deixe que eu te ensine, deixe que eu te guie. Os olhos de Marina se abriram lentamente, encontrando os dele. Havia algo hipnótico na intensidade daquele olhar cinzento, como se ele pudesse enxergar através de todas as suas defesas e medos até alcançar a essência de quem ela realmente era. Por um momento, ela se sentiu completamente exposta, vulnerável de uma forma que ia muito além da nudez física. Gabriel começou a se mover com uma lentidão deliberada, como se cada gesto fosse uma pergunta silenciosa, esperando por permissão. Suas mãos deslizaram para os ombros dela, sentindo a tensão acumulada nos músculos através da seda fina do vestido. Marina tremeu sob o toque, mas não de frio. Era algo mais primitivo, mais profundo, como se seu corpo estivesse despertando para sensações que dormitavam desde sempre. Você está tremendo, observou Gabriel, sua voz baixa reverberando próxima ao ouvido dela. O hálito quente contra sua pele fez Marina se arrepiar dos pés à cabeça. É porque eu nunca... Ela tentou explicar, mas as palavras pareciam inadequadas para descrever o turbilhão de emoções e sensações físicas que a consumiam. Eu sei. Gabriel a tranquilizou, suas mãos descendo pelos braços dela em movimentos circulares suaves. E é por isso que vamos devagar, muito devagar. Ele se afastou ligeiramente, criando um espaço seguro entre eles, mas mantendo as mãos sobre os braços dela. Marina sentiu uma pontada estranha de decepção, desejo de que ele voltasse a se aproximar. A descoberta de que queria mais do toque dele a surpreendeu tanto que ela piscou várias vezes, como se acordasse de um sonho. Marina? Gabriel chamou sua atenção, esperando até que ela o olhasse nos olhos novamente. Preciso que você entenda algo muito importante. Ela assentiu, incapaz de formar palavras sob a intensidade do momento. O que acontecer entre nós, acontecerá porque você quer, não por obrigação, não por dever conjugal, não porque é esperado. Suas mãos se moveram para segurar o rosto dela entre as palmas, o gesto íntimo e protetor ao mesmo tempo. Se em qualquer momento você quiser parar, é só dizer. Não haverá consequências, não haverá julgamentos. As palavras dele atingiram Marina como uma onda de calor.
derretendo as últimas resistências que ainda mantinha erguidas. Ninguém jamais havia lhe oferecido aquele tipo de poder, aquela escolha genuína. Durante toda a sua vida, as decisões importantes haviam sido tomadas por outros, seus pais, a sociedade, as circunstâncias. Mas ali estava Gabriel, colocando o controle inteiramente em suas mãos. Por quê? Ela sussurrou, genuinamente curiosa. Por que isso é importante para você? Gabriel sorriu e novamente Marina se maravilhou com a transformação que aquele sorriso operava em seu rosto. Era como se uma máscara caísse, revelando o homem por trás da reputação intimidadora. Porque prazer forçado não é prazer, disse ele simplesmente. E porque você merece descobrir o que seu corpo é capaz de sentir quando está verdadeiramente livre para sentir. A resposta fez algo se mover no peito de Marina, uma sensação quente e expansiva que se espalhou até a ponta de seus dedos. Ela estudou o rosto de Gabriel, procurando sinais de falsidade ou manipulação, mas encontrou apenas sinceridade crua e uma paciência que parecia infinita. Eu quero, disse ela finalmente, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Quero que você me ensine. Os olhos de Gabriel se escureceram, mas não com a frieza que ela havia temido. Era intensidade pura, desejo controlado e uma promessa não verbalizada de cuidado. Ele se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse, até que seus lábios roçaram levemente os dela. O primeiro beijo foi como uma pergunta sussurrada contra sua boca, suave, questionador, esperando por uma resposta. Marina sentiu seus lábios formigarem sob o toque dele, uma sensação completamente nova que fez seu estômago se contrair de prazer. Instintivamente, ela se inclinou para frente, pressionando seus lábios contra os dele com mais firmeza. Gabriel respondeu ao encorajamento, aprofundando o beijo gradualmente. Suas mãos deslizaram para a nuca dela, os dedos se entrelaçando nos fios soltos de cabelo que haviam escapado do penteado elaborado. Marina se descobriu derretendo contra o corpo dele, suas próprias mãos se movendo para apoiar-se no peito masculino. Sob suas palmas, ela podia sentir o coração de Gabriel batendo acelerado, prova de que ele também estava sendo afetado por aquela intimidade crescente. A descoberta de que ela tinha o poder de despertar aquela reação nele foi intoxicante, fazendo-a se sentir poderosa de uma forma completamente nova. Quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam ofegantes. Gabriel apoiou a testa contra a dela, seus olhos fechados como se estivesse saboreando o momento. Como se sente? Perguntou ele, sua voz ainda mais rouca que antes. Marina fez uma pausa para processar as sensações que corriam por seu corpo. Havia um calor líquido se espalhando pelo baixo ventre. Seus lábios ainda formigavam, e cada terminação nervosa parecia hipersensibilizada ao toque. Viva! Respondeu ela honestamente. Pela primeira vez na minha vida, me sinto completamente viva. Gabriel abriu os olhos, e Marina viu sua própria descoberta refletida no olhar dele. Havia algo mudando entre eles, algo que transcendia o acordo comercial que havia unido suas vidas. Posso continuar? Perguntou ele, e as palavras carregavam o peso de muito mais do que a pergunta simples sugeria. Marina olhou nos olhos dele, vendo camadas de significado naquela questão. Era sobre muito mais do que o físico. Era sobre confiança, sobre entrega, sobre a coragem de se abrir para possibilidades que ela nem sabia que existiam. Seu coração disparou quando ela compreendeu o verdadeiro peso do momento. Este não era apenas seu marido arranjado pedindo permissão para exercer seus direitos conjugais. Era Gabriel, o homem que estava descobrindo por trás da fachada intimidadora, oferecendo-lhe uma escolha genuína sobre seu próprio destino. Sim, sussurrou ela, a palavra saindo como uma oração carregada de esperança e desejo nascente. Por favor, continue.
Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse gravando aquela resposta na memória para sempre. Quando os abriu, havia uma determinação nova ali, mesclada com uma ternura que fez o coração de Marina se acelerar ainda mais. Então, vamos descobrir juntos o que significa verdadeiramente se entregar a alguém, murmurou ele contra seus lábios, selando a promessa com outro beijo que a fez esquecer completamente do mundo exterior. Naquela noite, Marina deixaria de ser menina e descobriria que havia encontrado não apenas um marido, mas um homem capaz de despertar nela sentimentos que nem sabia possuir. E Gabriel, o bilionário que pensava conhecer todos os prazeres do mundo, descobriria que a pureza e a entrega genuína de uma mulher poderiam ensiná-lo sobre formas de intimidade que sua experiência jamais havia alcançado. A manhã chegou como um sussurro dourado através das cortinas de seda, tingindo o quarto com uma luz suave que fez Marina despertar lentamente. Por um momento, ela permaneceu imóvel, os olhos ainda fechados, processando as sensações novas que percorriam seu corpo. Havia uma languidez deliciosa em seus músculos, como se cada fibra houvesse sido tocada por algo mágico durante a noite. O lençol de algodão egípcio roçava sua pele nua com uma suavidade que antes passaria despercebida. Mas agora cada textura parecia amplificada, cada sensação mais intensa. O aroma masculino ainda impregnava o travesseiro ao seu lado. Aquela mistura inebriante de madeira sândalo e algo puramente Gabriel que havia se tornado sua nova droga. Ela virou a cabeça lentamente, encontrando o espaço vazio, mas ainda aquecido onde ele havia dormido. A marca de sua cabeça na seda branca era como uma promessa silenciosa de que a noite anterior não havia sido um sonho elaborado de sua imaginação virginal. Marina se ergueu cautelosamente, sentindo uma leve dor muscular que a fez corar até a raiz dos cabelos. Não era desconforto, era a lembrança física de sua transformação, a prova tangível de que havia cruzado uma ponte da qual não havia retorno. Suas mãos tremularam ligeiramente quando puxou o lençol para cobrir o corpo, não por vergonha, mas pela intensidade das memórias que assaltavam seus sentidos. O som da água correndo no banheiro anexo chegou até ela, misturado com a voz grave de Gabriel, cantarolando baixinho uma melodia que não conseguiu identificar. Havia algo profundamente íntimo naquele momento. Descobrir que o homem intimidador que conhecera tinha o hábito doméstico de cantar no banho. Cada pequena revelação sobre ele era como desembalar um presente precioso, descobrindo camadas que ninguém mais havia visto. A porta do banheiro se abriu, liberando uma nuvem de vapor perfumado com o sabão artesanal que Gabriel usava. Ele emergiu envolto em uma toalha branca que contrastava magnificamente com sua pele bronzeada, gotículas de água ainda brilhando nos músculos definidos do peito. Marina sentiu sua respiração se prender na garganta. Mesmo após a intimidade da noite anterior, a visão dele ainda tinha o poder de fazer seu coração disparar como um cavalo selvagem. "Bom dia, minha esposa", disse Gabriel, e havia algo diferente em sua voz. Uma suavidade que não estava lá antes, uma calidez que transformava as palavras formais em uma carícia verbal. Marina sentiu um calor se espalhar pelo peito ao ouvi-lo usar aquele termo, minha esposa, com uma propriedade que não tinha nada a ver com posse legal e tudo a ver com uma conexão genuína que havia nascido entre eles. "Bom dia", respondeu ela, sua voz ainda rouca de sono e de todas as sensações novas que havia experimentado. "Você sempre acorda tão cedo?" Gabriel se aproximou da cama, seus movimentos fluidos como os de um predador gracioso. Mas não havia nada ameaçador em sua aproximação, apenas um magnetismo natural que fazia Marina querer se aproximar dele como uma mariposa atraída pela luz. "Hábito antigo", explicou ele, sentando-se na borda da cama com cuidado para não perturbá-la demais.
Mas hoje acordei cedo por um motivo diferente. Qual motivo? Perguntou Marina, genuinamente curiosa, ajustando o lençol ao redor do corpo. Os olhos de Gabriel a estudaram com uma intensidade que fez sua pele formigar. Queria ter certeza de que você estava bem, de que não se arrependeu de nada. A consideração dele atingiu Marina como uma onda morna, envolvendo-a em uma sensação de segurança que jamais havia experimentado. Durante toda a sua vida, ninguém havia se preocupado genuinamente com seu bem-estar emocional após momentos importantes. Mas ali estava Gabriel, esse homem que poderia ter simplesmente tomado o que era seu por direito e seguido em frente, demonstrando um cuidado que tocava partes de seu coração que ela nem sabia existirem. Não me arrependo, disse ela, e a firmeza em sua própria voz a surpreendeu. Na verdade, eu me sinto diferente, como se tivesse descoberto uma parte de mim mesma que estava escondida. Gabriel sorriu, e Marina percebeu que esse sorriso específico, aquele que aparecia quando ele estava verdadeiramente satisfeito, estava se tornando sua expressão favorita no mundo inteiro. Eu também me sinto diferente, confessou ele, estendendo a mão para tocar suavemente o rosto dela. Não esperava que uma noite pudesse mudar tanto a perspectiva de um homem sobre o que significa intimidade verdadeira. As palavras dele fizeram algo se mover no peito de Marina, uma sensação quente e expansiva que se espalhou até a ponta dos dedos dos pés. Ela cobriu a mão dele com a sua, entrelaçando seus dedos em um gesto que parecia naturalmente correto. Gabriel, começou ela, hesitante, posso fazer uma pergunta pessoal? Depois da noite passada, acho que ganhamos o direito de fazer perguntas pessoais um ao outro, respondeu ele com um toque de humor em voz. Marina respirou fundo, reunindo coragem. As outras mulheres, elas eram diferentes de mim? Gabriel ficou em silêncio por um momento e Marina temeu ter cruzado uma linha invisível. Mas então ele suspirou, seus dedos acariciando suavemente a palma da mão dela. Completamente diferentes, disse ele finalmente. Com elas era sobre conquista, sobre provar algo para mim mesmo. Era físico, era conveniente, era vazio. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Com você, descobri que existe uma diferença abissal entre fazer sexo e fazer amor. As palavras atingiram Marina como um raio, fazendo seu coração acelerar de forma quase dolorosa. Amor. Ele havia dito amor, não diretamente, não como uma declaração formal, mas havia plantado a semente da possibilidade em uma frase casual que carregava o peso de uma revelação. Eu era virgem no amor, até que você me ensinou a sentir, pensou ela, maravilhada com a verdade profunda daquelas palavras. Não sei como ser esposa de alguém como você, confessou Marina, decidindo ser completamente honesta. Não conheço as regras do seu mundo, não sei como me comportar em jantares importantes ou como conversar com seus sócios. Gabriel se inclinou para a frente, beijando suavemente a testa dela em um gesto que era pura ternura. Então aprenderemos juntos, disse ele simplesmente. E quanto ao meu mundo, ele terá que se adaptar a você, não o contrário. Você não é um acessório para ser moldado. Você é minha parceira e quero que seja exatamente quem você é. A declaração fez lágrimas picarem os olhos de Marina. Durante toda a sua vida, havia se sentido como se precisasse se encaixar em moldes criados por outros. Mas Gabriel estava oferecendo algo revolucionário, a possibilidade de ser autêntica e ainda assim ser aceita. Há algo que quero mostrar para você, disse Gabriel, levantando-se da cama. Vista alguma coisa confortável. Marina o observou se dirigir ao closet, admirando a forma como os músculos de suas costas se moviam sob a pele. Ainda havia uma irrealidade em tudo aquilo. Estar casada,
Estar íntima, estar descobrindo sentimentos por um homem que 24 horas antes era praticamente um estranho. Ela escolheu um vestido simples de algodão azul claro, uma peça que havia trazido de casa e que parecia adequada para qualquer atividade que Gabriel tivesse em mente. Quando se voltou, encontrou o vestido casualmente em jeans e uma camisa branca que o fazia parecer anos mais jovem e infinitamente mais acessível. "Onde vamos?" perguntou ela, enquanto ele oferecia o braço. "Para conhecer uma parte da mansão que ninguém mais conhece", respondeu ele misteriosamente. Eles caminharam pelos corredores elegantes da propriedade, Marina absorvendo detalhes que havia perdido na pressa e nervosismo do dia anterior. As paredes eram decoradas com obras de arte que reconheceu de livros de história da arte, e cada peça móvel parecia ter sua própria história para contar. Gabriel a conduziu por uma escadaria de serviço que ela não havia notado antes, subindo até um andar que parecia não existir na arquitetura externa da casa. Quando ele abriu uma porta dupla de madeira, Marina prendeu a respiração. Era um estúdio de arte completamente equipado, com janelas enormes que ofereciam uma vista panorâmica dos jardins. Cavaletes, tintas, pincéis de todos os tamanhos, papéis de diferentes texturas, tudo estava ali, organizado como se esperasse por um artista. "Como você..." Marina não conseguiu terminar a pergunta. "Conversei com sua mãe ontem, depois da cerimônia", explicou Gabriel, parecendo quase tímido. "Ela me contou sobre sua paixão pela pintura. Pensei que você poderia gostar de ter um espaço próprio aqui." Marina caminhou lentamente pelo estúdio, tocando os materiais como se fossem relíquias sagradas. Ninguém jamais havia demonstrado tamanha consideração por seus sonhos e paixões. O gesto era mais íntimo que qualquer carícia física, porque mostrava que Gabriel havia realmente ouvido quando ela falara sobre si mesma. "Gabriel", sussurrou ela, se virando para encontrá-lo, observando sua reação com uma expressão ansiosa. "Isso é o presente mais incrível que alguém já me deu." Ele se aproximou, envolvendo-a em seus braços de uma forma que já estava se tornando familiar e necessária. "Quero que você seja feliz aqui", murmurou contra seus cabelos. "Quero que esta casa seja seu lar de verdade, não apenas um lugar onde você vive por obrigação." Marina se afastou ligeiramente para olhar nos olhos dele, vendo uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. "Ele me defendeu como se minha dor fosse dele", pensou ela, percebendo que estava começando a enxergar Gabriel não como um marido arranjado, mas como um protetor genuíno que se importava com sua felicidade. Naquele momento, parada no estúdio que ele havia criado especialmente para ela, Marina compreendeu que estava começando a se apaixonar pelo homem que havia se casado por conveniência. E pela expressão em seus olhos, suspeitava que ele estava passando pela mesma transformação. O estúdio havia se tornado o refúgio de Marina nos dias seguintes, um santuário onde suas emoções se transformavam em cores vibrantes sobre a tela. Ela estava ali naquela tarde, perdida na criação de uma aquarela que capturava o jardim visto da janela, quando ouviu passos familiares se aproximando. Não precisava se virar para saber que era Gabriel. Seu corpo havia aprendido a reconhecer a presença dele com uma precisão que a surpreendia. "Não pare", disse ele suavemente, aproximando-se por trás dela. "Quero ver você criar." Marina continuou pintando, mas sua concentração estava dividida entre as pinceladas delicadas e a proximidade do corpo de Gabriel. Ele se posicionou atrás dela, não tocando, mas próximo o suficiente para que ela sentisse o calor irradiando de sua pele e o aroma familiar que sempre a fazia sentir segura e simultaneamente agitada. "Você pinta como fala", observou ele, sua voz baixa próxima ao ouvido dela. "Com delicadeza, mas também com uma paixão que queima por baixo da superfície."
As palavras fizeram as mãos de Marina tremerem ligeiramente, uma gota de tinta azul se espalhando no papel de forma não planejada. Mas em vez de se irritar com o erro, ela se descobriu sorrindo. Havia algo poético na imperfeição causada pela proximidade dele. Gabriel, sussurrou ela sem se virar. Você me distrai quando está tão perto assim. Bom, murmurou ele, e desta vez ela sentiu seus lábios roçarem levemente a pele sensível logo abaixo da orelha. Porque você me distrai desde o momento em que acordei. Marina deixou o pincel cair, sua respiração se acelerando instantaneamente. Nos dias desde sua primeira noite juntos, havia uma tensão crescente entre eles. Uma atração magnética que parecia se intensificar a cada olhar compartilhado, a cada toque casual durante as refeições. Tem algo diferente em você hoje, disse Gabriel, suas mãos finalmente tocando os ombros dela, massageando suavemente a tensão acumulada. Você está mais confiante, mais presente. Marina se inclinou para trás, permitindo que suas costas tocassem o peito dele. Era verdade, ela se sentia diferente. A timidez extrema dos primeiros dias estava dando lugar a uma curiosidade crescente sobre os limites de sua própria sensualidade. Gabriel havia despertado algo nela que agora pulsava constantemente sob a superfície de sua pele. É porque você me fez descobrir coisas sobre mim mesma que eu não sabia que existiam, confessou ela, virando-se lentamente para enfrentá-lo. Os olhos de Gabriel se escureceram quando ela o fitou diretamente, sem desviar o olhar, como havia feito nos primeiros dias. Havia uma nova ousadia em seus movimentos quando ela ergueu as mãos para tocar o peito dele através da camisa de linho branca. Marina, disse ele, e seu nome soou como uma advertência e um convite ao mesmo tempo. O que é? Perguntou ela, suas mãos deslizando para cima até alcançarem a base do pescoço dele. Podia sentir o pulso acelerado sob seus dedos, prova de que ela também tinha poder sobre ele. Se você continuar me tocando assim, murmurou Gabriel, suas próprias mãos descendo para a cintura dela, não vou conseguir manter o controle que tenho mantido estes últimos dias. A confissão a intrigou. Que controle? Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando uma batalha interna. O controle de não te tocar a cada segundo, de não te beijar até que você não consiga mais respirar, de não te mostrar exatamente o que você faz comigo quando me olha desse jeito. As palavras dele enviaram ondas de calor líquido através do corpo de Marina, concentrando-se no baixo ventre em uma sensação que estava se tornando familiar, mas ainda conseguia a surpreender com sua intensidade. E se eu não quiser que você mantenha controle? Perguntou ela, surpreendendo a ambos com sua ousadia. Gabriel abriu os olhos lentamente e Marina viu algo selvagem brilhando nas profundezas cinzentas. Era como se ela tivesse removido a última barreira que ele mantinha erguida entre eles. Você tem certeza do que está pedindo? Perguntou ele, suas mãos se movendo para enquadrar o rosto dela, os polegares acariciando suas bochechas com uma reverência que contrastava com a intensidade de seu olhar. Em resposta, Marina se ergueu nas pontas dos pés e beijou-o com uma paixão que não sabia possuir. Era diferente dos beijos anteriores. Este carregava uma urgência, uma necessidade que vinha de algum lugar profundo dentro dela que Gabriel havia despertado. Gabriel respondeu imediatamente, puxando-a contra seu corpo com uma força que a fez suspirar contra seus lábios. Suas mãos estavam em todos os lugares ao mesmo tempo, nos cabelos dela, nas costas, na curva da cintura, como se ele quisesse memorizar cada centímetro de sua forma. Você me fez sentir de novo, murmurou ele contra seus lábios, as palavras saindo entrecortadas entre beijos cada vez mais intensos. Eu havia esquecido que era possível desejar alguém assim. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos.
não de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que seu corpo não sabia como processar. Durante toda a sua vida, havia se sentido invisível, dispensável. Mas Gabriel a fazia sentir como se fosse a única mulher no mundo capaz de despertar essa paixão nele. Gabriel, sussurrou ela quando ele moveu seus beijos para o pescoço dela, encontrando pontos sensíveis que fizeram suas pernas amolecerem. Eu te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las, honestas e cruas em sua simplicidade. Gabriel parou imediatamente, erguendo a cabeça para olhar nos olhos dela com uma expressão de completa incredulidade. "O que você disse?" perguntou ele, sua voz rouca de emoção. Marina sentiu o pânico começar a se instalar. Havia sido muito cedo, muito presunçosa, mas olhando nos olhos dele, viu não rejeição, mas uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria. "Eu disse que te amo", repetiu ela mais firmemente desta vez. "Eu sei que começamos como um arranjo, eu sei que isto tudo foi planejado pelos nossos pais, mas o que sinto por você é real. É a coisa mais real que já senti na minha vida." Gabriel fechou os olhos, apoiando a testa contra a dela. Marina podia sentir um tremor passando pelo corpo dele, como se suas palavras tivessem atingido algo fundamental em sua estrutura emocional. "Marina!" disse ele finalmente, abrindo os olhos para revelar uma profundidade de sentimento que tirou o fôlego dela. "Eu passei a vida inteira construindo muros, protegendo meu coração de exatamente isto. E então você apareceu, com sua pureza e sua honestidade, e derrubou cada defesa que levei anos para construir." Ele fez uma pausa, suas mãos tremulando ligeiramente enquanto acariciavam o rosto dela. "Eu também te amo", confessou ele, e as palavras soaram como uma oração fervorosa. "Amo sua força disfarçada de fragilidade. Amo a forma como você vê beleza em tudo. Amo como você me faz querer ser um homem melhor do que eu jamais pensei ser possível." Marina sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade. Sem pensar, ela se atirou nos braços dele, beijando-o com toda a paixão e gratidão que sentia. Gabriel a ergueu do chão, girando com ela no estúdio, while ela ria contra seus lábios. Quando ele a colocou de volta no chão, ambos estavam ofegantes e sorrindo como adolescentes apaixonados. "Naquela noite, eu não perdi nada", pensou Marina, lembrando-se de suas próprias palavras da lua de mel. "Eu ganhei tudo. Agora", disse Gabriel, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e desejo que fez o estômago de Marina se contrair. "Deixe-me mostrar exatamente o que significa ser amada por alguém que não consegue viver sem você." Ele a beijou novamente, mas desta vez havia uma promessa no beijo. A promessa de um amor que havia nascido do impossível e se transformado na força mais poderosa que qualquer um deles havia experimentado. Marina se entregou completamente ao momento, sabendo que havia encontrado não apenas um marido, mas a outra metade de sua alma. O manhã seguinte trouxe consigo o retorno inevitável à realidade social que cercava suas vidas. Marina acordou envolvida nos braços de Gabriel, o sol da manhã derramando-se pela janela do quarto principal, como uma bênção dourada sobre seus corpos entrelaçados. Por um momento, ela permitiu-se saborear a sensação de completude que a preenchia. O peso do braço dele sobre sua cintura, o ritmo constante de sua respiração contra seus cabelos, a segurança absoluta que sentia aninhada contra seu peito. Mas a paz foi interrompida pelo som insistente do telefone na mesa de cabeceira. Gabriel se moveu lentamente, seus dedos acariciando a pele nua das costas de Marina antes de se afastar para atender. "Alô?", murmurou ele, a voz ainda rouca de sono. Marina pôde ouvir a voz agitada de Margaret, a governanta, do outro lado da linha. "Senhor Gabriel, perdoe-me incomodá-lo tão cedo, mas a senhora Almeida acabou de chegar com algumas amigas para o café da manhã.
Elas insistiram que era um compromisso agendado. Gabriel se sentou abruptamente na cama, passando a mão livre pelos cabelos em um gesto de frustração que Marina estava aprendendo a reconhecer. Diga que descemos em 20 minutos, disse ele, desligando o telefone com mais força do que necessário. Sua mãe? Perguntou Marina, embora já soubesse a resposta pelo tom tenso na voz dele. Minha mãe e suas amigas predadoras, confirmou Gabriel, virando-se para olhá-la com uma expressão que misturava irritação e proteção. Elas vieram inspecionar você, tenho certeza. Marina sentiu um frio percorrer sua espinha. Durante os dias de lua de mel na mansão, havia conseguido esquecer temporariamente do mundo exterior e dos julgamentos que a aguardavam. Mas agora, a realidade voltava com força total. Ela era a esposa arranjada do bilionário Gabriel Almeida, e haveria sempre pessoas questionando suas motivações e seu lugar naquele mundo. Elas vão me odiar, murmurou ela, puxando o lençol para cobrir o corpo, como se pudesse se esconder da situação. Gabriel se inclinou sobre ela, suas mãos enquadrando o rosto de Marina com uma firmeza reconfortante. Deixe que me preocupe com elas. Você é minha esposa e isso significa que tem meu apoio incondicional, não importa o que digam. Mas Marina podia ver a tensão em seus ombros, a forma como sua mandíbula se contraía. Ele também estava preocupado com o que a mãe e suas amigas poderiam dizer ou fazer. Eles se vestiram rapidamente, Gabriel escolhendo um terno que o fazia parecer mais distante e formal, enquanto Marina optou por um vestido conservador em tons pastéis que esperava transmitir respeitabilidade. Cada peça de roupa que colocava parecia uma armadura contra os julgamentos que a aguardavam. Quando desceram para o salão de café da manhã, Marina pôde sentir imediatamente a mudança na atmosfera. Margaret havia preparado a mesa com a porcelana fina e as flores mais elaboradas, mas havia uma rigidez no ar que contrastava drasticamente com a intimidade calorosa que ela e Gabriel haviam compartilhado nos últimos dias. Beatriz Almeida estava sentada à cabeceira da mesa como uma rainha em seu trono, seus cabelos prateados perfeitamente arrumados e suas joias brilhando sob a luz da manhã. Ao seu lado estavam 3 mulheres que Marina reconheceu das páginas sociais dos jornais. A elite da alta sociedade, mulheres que consideravam fofoca uma forma de arte. Gabriel, querido, disse Beatriz, estendendo a face para que o filho a beijasse. Finalmente, estávamos começando a pensar que vocês pretendiam hibernar por semanas. Marina sentiu o calor subir por seu pescoço diante da insinuação mal disfarçada. Gabriel, no entanto, manteve a compostura, beijando educadamente a mãe antes de se posicionar protetivamente ao lado de Marina. Mãe, permitam-me apresentar formalmente minha esposa, Marina, disse ele, sua voz carregando uma autoridade que Marina nunca havia ouvido antes. Claro, a famosa Marina, disse Helena Vasconcelos, uma das amigas de Beatriz, seus olhos percorrendo Marina da cabeça aos pés em uma avaliação descarada. Devo dizer que você parece muito mais jovem pessoalmente do que nas fotos do casamento. O comentário aparentemente inocente carregava veneno suficiente para fazer Marina se encolher internamente. A diferença de idade entre ela e Gabriel havia sido um dos pontos mais comentados na mídia social, com muitos insinuando que ela era uma caçadora de fortunas. Marina tem 22 anos, disse Gabriel secamente. Uma idade perfeitamente apropriada para uma mulher que quer construir uma família. Oh, família, repetiu Carmen Rodrigues, outra amiga de Beatriz, com um sorriso que não chegava aos olhos. Que maravilhoso! E me diga, querida, seus pais estão se adaptando bem à mudança de circunstâncias? Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A pergunta era uma forma elegante de questionar se sua família estava aproveitando financeiramente do casamento,
o que tecnicamente era verdade, já que o acordo havia salvado o negócio de seu pai da falência. Meus pais estão muito felizes com meu casamento, respondeu Marina, forçando a voz a permanecer firme, apesar do turbilhão emocional que sentia. Tenho certeza de que estão, murmurou Beatriz, tomando um gole delicado de seu café. Especialmente considerando que Gabriel foi tão generoso com os negócios de sua família. A insinuação era cristalina, e Marina sentiu lágrimas de humilhação picar em seus olhos. Elas estavam pintando-a como uma prostituta elegante, uma mulher que havia vendido seu corpo em troca da salvação financeira de sua família. Gabriel se moveu quase imperceptivelmente, mas Marina pôde sentir a tensão irradiando dele como ondas de calor. Mãe, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de aviso. Creio que há alguns limites que não devem ser cruzados. Oh, Gabriel, não seja tão dramático, disse Beatriz, agitando a mão como se estivesse espantando uma mosca. Somos todas mulheres aqui. Entendemos como o mundo funciona. E como exatamente o mundo funciona? Perguntou Gabriel, sua paciência claramente chegando ao fim. Bem, interferiu Helena, claramente deleitando-se com atenção. Todos sabemos que casamentos arranjados são transações comerciais. A questão é se ambas as partes estão satisfeitas com a barganha. Marina sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Todas as palavras de amor que Gabriel havia sussurrado para ela, todos os momentos de intimidade genuína, tudo estava sendo reduzido a uma transação fria e calculista. Ele me defendeu como se minha dor fosse dele, pensou ela, observando Gabriel se posicionar mais protejativamente ao seu lado. Com licença, disse Gabriel, sua voz cortante como gelo. Mas creio que há um mal-entendido aqui. Marina não é uma transação comercial. Ela é minha esposa e eu a amo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As 4 mulheres olharam para Gabriel como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Beatriz quase engasgou com seu café. Amor? Repetiu ela, incrédula. Gabriel, querido, você está confundindo gratidão com amor. É natural que uma moça de origem tão humilde seja grata por tudo que você proporcionou. Não, disse Gabriel firmemente, pegando a mão de Marina e entrelaçando seus dedos. Estou falando de amor verdadeiro, do tipo que transforma 2 pessoas e as torna melhores juntas do que jamais foram separadas. Marina olhou para ele com adoração e gratidão, vendo-o lutar por elas, por seu relacionamento, contra pessoas que deveriam ser suas aliadas naturais. Que romântico, disse Carmen com sarcasmo. Espero que esse sentimento perdure quando a novidade passar. Vai perdurar, disse Marina, finalmente encontrando sua voz, porque não é baseado em novidade. É baseado em respeito mútuo, em cuidado genuíno e em uma conexão que vai muito além de circunstâncias externas. As mulheres a olharam surpresas. Claramente não esperavam que ela se defendesse. Como é doce, disse Beatriz condescendentemente. Mas, querida, você precisa entender que este mundo tem regras. Você veio de fora e há expectativas sobre como uma esposa Almeida deve se comportar. Então, talvez seja a hora de mudar essas expectativas, disse Gabriel, levantando-se da mesa. Marina, vamos. Temos coisas mais importantes para fazer do que ouvir veneno disfarçado de cortesia. Ele ajudou Marina a se levantar, e juntos saíram do salão sob os olhares chocados das 4 mulheres. Apenas quando estavam longe o suficiente para não serem ouvidos, Marina finalmente permitiu que as lágrimas rolassem por seu rosto. Sinto muito, sussurrou ela. Sinto muito por ter causado essa tensão entre você e sua família. Gabriel parou abruptamente, virando-se para enfrentá-la. Não, disse ele firmemente, enxugando suas lágrimas com os polegares. Você não causou nada. Elas escolheram ser cruéis.
E eu escolhi te defender, e faria isso 1000 vezes se necessário. Marina se jogou em seus braços, abraçando-o com força. Naquele momento, percebeu que havia encontrado algo mais precioso que qualquer fortuna. Havia encontrado alguém que ficaria ao seu lado quando o mundo inteiro parecesse contra ela. 3 semanas haviam se passado desde o confronto com a família de Gabriel, e Marina havia encontrado uma rotina reconfortante na mansão. Suas manhãs eram dedicadas ao estúdio de arte, onde criava aquarelas que capturavam não apenas paisagens, mas também os sentimentos que floresciam dentro dela. As tardes eram suas favoritas, momentos íntimos com Gabriel, descobrindo camadas cada vez mais profundas de sua personalidade complexa, construindo uma base sólida para o amor que crescia entre eles a cada dia. Mas naquela manhã de quinta-feira, algo estava diferente. Marina acordou com uma náusea estranha, um desconforto no estômago que a fez correr para o banheiro antes mesmo de cumprimentar Gabriel. Ajoelhada no mármore frio, ela se segurou na borda do vaso sanitário, enquanto ondas de enjoo a dominavam, seu corpo se contraindo em espasmos que a deixaram fraca e confusa. "Marina!" A voz preocupada de Gabriel ecoou através da porta do banheiro. "Você está bem? Só um mal-estar", conseguiu responder entre respirações profundas, tentando controlar a sensação. "Deve ter sido algo que comi ontem." Gabriel entrou no banheiro, encontrando-a sentada no chão, com o rosto pálido e gotículas de suor na testa. Sem hesitar, ele se ajoelhou ao lado dela, uma toalha úmida já em suas mãos, para limpar delicadamente seu rosto. "Vou chamar o Dr. Mendes", disse ele, a preocupação evidente em sua voz. "Não precisa", protestou Marina fracamente. "É só um enjoo, vai passar." Mas não passou. Durante os 3 dias seguintes, as manhãs de Marina começaram da mesma forma, correndo para o banheiro, lutando contra ondas de náusea que pareciam vir do nada. Havia também uma sensibilidade estranha em seus seios, uma dor sutil que a fazia se encolher quando Gabriel a abraçava pela manhã. Gabriel havia se tornado ainda mais protetor, observando cada movimento dela com olhos preocupados, insistindo que ela comesse mesmo quando a simples visão da comida a fazia sentir enjoo. Ele havia cancelado 2 reuniões importantes para ficar em casa cuidando dela. Um gesto que tocou Marina profundamente, mas também aumentou sua própria ansiedade sobre o que poderia estar acontecendo com seu corpo. "Talvez seja estresse", sugeriu ela durante o café da manhã, empurrando os ovos mexidos pelo prato sem conseguir levar nenhuma garfada à boca. O cheiro estava fazendo seu estômago se revirar novamente. "Que tipo de estresse?" perguntou Gabriel, estudando-a com atenção. "Você tem estado feliz, relaxada. Não vejo motivos para..." Ele parou no meio da frase, seus olhos se arregalando ligeiramente como se uma possibilidade acabasse de ocorrer a ele. Marina viu a mudança em sua expressão e sentiu seu próprio coração acelerar. "O que foi?" perguntou ela, embora parte dela já soubesse o que ele estava pensando. Gabriel se inclinou para a frente, suas mãos alcançando as dela através da mesa. "Marina", disse ele cuidadosamente, "quando foi sua última menstruação?" A pergunta atingiu Marina como um raio. Ela começou a contar mentalmente os dias, remontando as semanas desde o casamento, e sentiu o sangue drenar de seu rosto quando percebeu que estava atrasada. Muito atrasada. Eu não..." gaguejou ela, sua mente lutando para processar a possibilidade. "Com toda a agitação do casamento, eu não prestei atenção." "Quanto tempo?" pressionou Gabriel gentilmente. Marina fez os cálculos novamente, desta vez mais cuidadosamente. "Quase 5 semanas." Sussurrou, a realização caindo sobre ela como uma avalanche. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Gabriel se recostou em sua cadeira, passando as mãos pelos cabelos, em um gesto que Marina reconhecia como sua reação a situações
que exigia um processamento cuidadoso. Ela o observou, tentando decifrar a expressão em seu rosto. Surpresa, certamente, mas havia algo mais ali que ela não conseguia identificar. Dentro de mim havia uma vida, mas também um segredo, pensou ela, sentindo um medo crescente se instalando em seu peito. Precisamos ter certeza, disse Gabriel finalmente, sua voz controlada, mas tensa. Vou pedir para o Dr. Mendes vir aqui hoje mesmo. Gabriel, Marina começou hesitantemente. Se for verdade, como você se sente sobre isso? Ele a olhou por um longo momento, e Marina viu camadas de emoção passando por seus olhos como nuvens em movimento. Honestamente, estou em choque. Não planejamos isso, não falamos sobre isso. As palavras dele cortaram Marina como uma lâmina afiada. Embora ele não tivesse dito nada explicitamente negativo, a falta de entusiasmo era evidente, e ela se sentiu como se estivesse desabando por dentro. Mas, Gabriel continuou, alcançando as mãos dela novamente, se você estiver carregando nosso filho, Marina, então receberemos essa criança com todo o amor que temos para dar. Havia sinceridade em suas palavras, mas Marina podia detectar a hesitação subjacente, a forma como ele escolhia cada palavra cuidadosamente. Ela se perguntou se ele estava pensando na reação de sua mãe, nas fofocas que isso geraria, nas complicações que uma gravidez tão cedo no casamento poderia trazer. O doutor Mendes chegou no final da tarde, um homem de meia idade, com maneiras gentis e um sorriso reconfortante que imediatamente colocou Marina mais à vontade. Gabriel insistiu em ficar no quarto durante o exame, segurando a mão dela enquanto o médico fazia perguntas e conduzia os testes necessários. Bem, disse o Dr. Mendes finalmente, guardando seus instrumentos com movimentos deliberados. Posso confirmar que a senhora está grávida. Pelas minhas estimativas, cerca de 5 semanas. Marina sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Mesmo esperando por aquela confirmação, ouvir as palavras em voz alta tornou tudo devastadoramente real. Havia uma vida crescendo dentro dela, um ser humano minúsculo que ela e Gabriel haviam criado em uma das suas noites de paixão. Gabriel apertou sua mão, mas Marina podia sentir uma tensão rígida em seus dedos. Quando ela olhou para ele, viu que seu rosto havia empalidecido ligeiramente e ele estava olhando para um ponto fixo na parede, como se estivesse tentando processar informações complexas demais. É normal se sentirem sobrecarregados, disse o Dr. Mendes gentilmente, claramente percebendo a tensão no quarto. Uma gravidez sempre traz mudanças, especialmente para casais jovens, mas pelos exames preliminares, tudo parece estar progredindo normalmente. Ele deixou uma lista de vitaminas pré-natais e agendou um retorno para a semana seguinte, saindo do quarto com discrição profissional. Quando a porta se fechou atrás dele, Marina e Gabriel ficaram sozinhos com a magnitude da notícia. Um bebê, murmurou Marina, suas mãos se movendo instintivamente para o ventre ainda plano. Nós vamos ter um bebê. Gabriel se levantou abruptamente da cama, caminhando até a janela com passos que pareciam carregar o peso do mundo. Marina o observou, sentindo seu coração se contrair dolorosamente diante da sua reação. Você está arrependido, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma constatação dolorosa. Gabriel se virou rapidamente, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a surpreendeu. Não, disse ele firmemente, não estou arrependido, só estou processando. Processando o quê? Perguntou Marina, sentando-se na borda da cama. A inconveniência? O timing ruim? A forma como isso vai complicar sua vida cuidadosamente planejada? A mágoa em sua voz era inconfundível, e Gabriel cruzou o quarto em 3 passadas longas, ajoelhando-se diante dela e segurando suas mãos entre as suas. Marina, olhe para mim,
disse ele urgentemente. Não estou processando a inconveniência. Estou processando a responsabilidade. Estou processando o fato de que vou ser pai, que vou ter uma criança que vai depender de mim para tudo. Ele fez uma pausa, seus polegares acariciando suavemente as palmas das mãos dela. Estou processando o medo de não ser bom o bastante, de repetir os erros que meu próprio pai cometeu comigo, confessou ele, sua voz carregada de vulnerabilidade. Quero ser o melhor pai possível para nosso filho, e isso me assusta mais do que qualquer negócio que já fechei. As palavras dele penetraram diretamente no coração de Marina, dissolvendo a mágoa e substituindo-a por uma onda de amor e compreensão. Ela havia interpretado mal sua reação, vendo rejeição onde havia apenas o medo natural de um homem confrontado com a perspectiva da paternidade. Nós vamos aprender juntos, disse ela suavemente, libertando uma das mãos para acariciar o rosto dele. Assim como aprendemos a nos amar, vamos aprender a ser pais, e nossa criança vai crescer em um lar cheio de amor verdadeiro. Gabriel fechou os olhos, inclinando-se para o toque dela como se fosse uma bênção. Você tem certeza de que podemos fazer isso? Perguntou ele. Ser uma família de verdade? Tenho certeza absoluta, respondeu Marina, e pela primeira vez desde que receberam a notícia, ela realmente acreditava em suas próprias palavras. Porque o que temos é real, Gabriel, e real é a melhor base que qualquer criança poderia ter. 2 semanas haviam se passado desde a confirmação da gravidez, e Marina ainda não havia encontrado coragem para compartilhar a notícia com ninguém além de Gabriel. O segredo crescia dentro dela, junto com o bebê. Uma pressão constante que a fazia acordar no meio da noite com o coração acelerado, imaginando cenários de como a família de Gabriel reagiria à notícia. Gabriel havia se tornado ainda mais atencioso, se isso fosse possível. Ele observava cada movimento dela com olhos protetores, insistia que ela descansasse mais e havia até mesmo contratado uma nutricionista para garantir que ela recebesse todos os nutrientes necessários. Mas Marina podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ele hesitava antes de responder ligações de sua mãe, como se também estivesse postergando o inevitável confronto que viria com a revelação. Naquela sexta-feira, Beatriz havia insistido em organizar um jantar familiar para conhecer melhor Marina. Uma perspectiva que fazia o estômago dela se revirar, e não apenas devido aos enjoos matinais. Gabriel havia tentado adiar, mas sua mãe foi inflexível, alegando que já haviam se isolado tempo demais e que era hora de Marina assumir suas responsabilidades sociais como esposa Almeida. Marina passou a tarde inteira escolhendo o vestido perfeito, algo que não chamasse atenção para as mudanças sutis em seu corpo. Seus seios estavam ligeiramente mais cheios, sua cintura um pouco mais espessa, mudanças que apenas ela e Gabriel notavam, mas que a deixavam paranoica sobre detectores sociais mais experientes. Você está linda, disse Gabriel quando ela desceu a escadaria principal, vestindo um vestido azul marinho que escondia perfeitamente qualquer mudança em sua silhueta. Mas ela podia ver a preocupação em seus olhos, a tensão que ele tentava esconder atrás de um sorriso tranquilizador. O salão de jantar estava decorado com a porcelana mais fina da família, flores frescas em arranjos elaborados e a iluminação dourada que fazia tudo parecer saído de uma revista de decoração. Beatriz havia chegado acompanhada do marido, Eduardo Almeida, um homem de aparência distinta que Marina havia conhecido apenas brevemente no casamento, e também de Helena e Carmen, as mesmas amigas que haviam participado do desastroso café da manhã semanas atrás. Marina, querida, disse Beatriz com um sorriso que não chegava aos olhos, você está com uma aparência interessante. Há algo diferente em você. Marina sentiu seu coração disparar, mas manteve a compostura.
Obrigada, dona Beatriz. Tenho me sentido muito bem ultimamente. É o brilho de uma mulher casada, comentou Helena com um sorriso malicioso. Ou talvez seja algo mais específico. O comentário fez Marina engolir em seco, mas Gabriel se posicionou sutilmente mais próximo dela, sua presença oferecendo uma âncora de segurança em águas turbulentas. O jantar começou com conversas aparentemente inocentes sobre negócios e política, mas Marina podia sentir os olhos das mulheres sobre ela, analisando cada movimento, cada expressão. Quando o segundo prato foi servido, um peixe delicadamente temperado com ervas, o aroma forte atingiu Marina como uma onda, fazendo seu estômago se revirar violentamente. Ela tentou disfarçar, levando pequenos pedaços à boca e mastigando lentamente, mas o cheiro persistente estava se tornando insuportável. Pequenas gotas de suor começaram a se formar em sua testa e ela se viu respirando pela boca para evitar o aroma que parecia se intensificar a cada segundo. Marina, disse Eduardo, notando sua palidez crescente. Você não está se sentindo bem? Estou bem, respondeu ela rapidamente, tomando um gole generoso de água na esperança de acalmar seu estômago rebelde. É apenas o calor. Mas o mal-estar estava se intensificando. A sala parecia estar girando levemente, e Marina podia sentir ondas de náusea subindo por sua garganta. Ela apertou os lábios, determinada a não causar uma cena. Mas seu corpo havia decidido que não conseguiria tolerar a situação por mais tempo. Com licença, murmurou ela, começando a se levantar da mesa. Foi então que aconteceu. Uma onda de tontura a atingiu como um martelo, fazendo suas pernas amolecerem instantaneamente. Marina sentiu o mundo escurecer ao redor das bordas, o som das conversas se transformando em um zumbido distante. A última coisa de que se lembrou foi da cadeira deslizando para trás enquanto ela desabava, e da voz alarmada de Gabriel gritando seu nome. Quando Marina recuperou a consciência, estava deitada no sofá da sala de estar, um pano úmido sobre a testa e várias faces preocupadas inclinadas sobre ela. Gabriel estava ajoelhado ao seu lado, segurando sua mão com uma força que demonstrava seu pânico mal disfarçado. Marina, disse ele suavemente quando viu seus olhos se abrirem. Como você se sente? Tonta, admitiu ela, tentando se sentar lentamente. O que aconteceu? Você desmaiou no meio do jantar, explicou Gabriel, sua voz carregada de preocupação. Margaret já ligou para o Dr. Mendes. Ele está a caminho. Marina pôde ver Beatriz e suas amigas sussurrando entre si no canto da sala, seus olhos brilhando com uma curiosidade predatória que a fez se encolher internamente. Ela sabia exatamente o que elas estavam pensando, as conclusões que estavam tirando de sua súbita indisposição. Talvez seja algo que ela comeu, sugeriu Helena com falsa preocupação. Mas havia um tom insinuante em sua voz que fez Gabriel se virar bruscamente para ela. O doutor Mendes determinará o que causou o desmaio, disse ele secamente. Quando o médico chegou 20 minutos depois, Marina já estava se sentindo melhor fisicamente, mas emocionalmente estava devastada. Ela sabia que o momento que havia tentado adiar havia chegado. Não havia como esconder a gravidez após desmaiar na frente de toda a família. O Dr. Mendes a examinou discretamente em um dos quartos de hóspedes, com Gabriel presente. Quando terminou, ele se voltou para ambos, com uma expressão profissional, mas calorosa. Bem, disse ele, não há nada de grave. É bastante comum mulheres grávidas desmaiarem, especialmente durante o primeiro trimestre. A combinação de mudanças hormonais, pressão arterial baixa e sensibilidade a odores pode causar episódios como este. Marina fechou os olhos, sabendo que as palavras do médico haviam sido ouvidas por todos os presentes do lado de fora da porta.
Quando abriu os olhos novamente, viu Gabriel observando-a com uma mistura de amor e determinação que a fez sentir uma pontada de coragem. Está na hora, disse ela suavemente. Gabriel assentiu, ajudando-a a se levantar. Sim, está na hora. Eles voltaram para a sala de estar de mãos dadas, encontrando todas as faces voltadas para eles com expectativa mal disfarçada. O silêncio era tão denso que Marina podia ouvir seu próprio coração batendo. Bem, disse Beatriz finalmente, não conseguindo mais conter sua curiosidade. O que o médico disse? Gabriel se endireitou, transformando-se no CEO confiante que Marina havia conhecido no altar. Sua voz estava firme quando ele falou, carregada de orgulho e determinação. Marina está grávida, anunciou ele. Vamos ter um bebê. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina viu uma gama completa de emoções passando pelo rosto de Beatriz. Surpresa, cálculo, uma pitada de satisfação que ela rapidamente tentou esconder. Helena e Carmen trocaram olhares significativos, e Marina sabia que elas estavam mentalmente calculando os meses desde o casamento. Que notícia maravilhosa, disse Beatriz finalmente, mas havia uma frieza em sua voz que fez Marina se encolher. Tão cedo no casamento, que eficiente. A palavra eficiente foi pronunciada como se fosse um insulto, e Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Mesmo em um momento que deveria ser de celebração, a família de Gabriel conseguia fazer com que ela se sentisse envergonhada e julgada. É maravilhoso, disse Gabriel firmemente, seu abraço se apertando ao redor da cintura de Marina. Estamos muito felizes. Tenho certeza de que estão, murmurou Helena. Uma gravidez tão rápida, certamente, solidifica certas posições. A insinuação era clara. Elas acreditavam que Marina havia engravidado propositalmente para garantir seu lugar na família e na fortuna Almeida. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas antes que pudesse responder, Gabriel deu um passo à frente. Cuidado, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de aviso. Vocês estão falando da minha esposa e do meu filho. Sugiro que escolham suas palavras com mais cuidado. Eu não sabia se ele me odiaria ou se finalmente me amaria, pensou Marina, observando Gabriel defendê-la mais uma vez contra sua própria família. Beatriz se levantou, reunindo sua bolsa com movimentos bruscos. Bem, esta foi certamente uma noite reveladora. Eduardo, vamos. Uma por uma, as mulheres saíram da sala, deixando Gabriel e Marina sozinhos, com o peso das reações que haviam presenciado. Marina finalmente permitiu que as lágrimas rolassem por seu rosto, todo o estresse das últimas semanas finalmente encontrando uma saída. Elas pensam que eu planejei isso, soluçou ela. Pensam que engravidei de propósito para me aproveitar de você. Gabriel a puxou para seus braços, abraçando-a com força. Não me importa o que elas pensam, disse ele firmemente. Eu sei a verdade. Sei que você é incapaz de manipulação. Sei que nosso bebê foi concebido no amor. E sei que vou passar o resto da minha vida protegendo vocês dois de qualquer pessoa que ouse questionar isso. Naquele momento, apesar da dor da rejeição familiar, Marina soube que havia encontrado tudo o que precisava no amor incondicional do homem que segurava em seus braços. Os dias que se seguiram ao jantar desastroso passaram em uma névoa de tensão silenciosa. Gabriel havia se tornado ainda mais protetor, cancelando compromissos para ficar próximo a Marina, como se sua presença física pudesse protegê-la das ondas de julgamento que emanavam de sua família. Marina passava horas no estúdio, criando aquarelas abstratas que refletiam o turbilhão emocional que sentia. Cores escuras, misturadas com toques de dourado, representando a esperança que teimava em brilhar através da adversidade. Na quinta-feira seguinte, Gabriel recebeu uma ligação que mudou tudo.
Marina estava descansando no quarto quando ouviu sua voz alterada vinda do escritório. Tons graves que indicavam uma conversa séria. Quando ele apareceu na porta do quarto, havia algo diferente em sua postura, uma determinação férrea que ela reconhecia como sua face de negócios mais implacável. Marina, disse ele, sentando-se na borda da cama. Minha mãe convocou uma reunião familiar para amanhã à noite, uma reunião oficial. Marina sentiu seu estômago se contrair, e não era devido aos enjoos matinais. Uma reunião sobre o quê? Oficialmente, para discutir o futuro da família e as responsabilidades que vêm com a chegada de um herdeiro. Gabriel fez uma pausa, seus olhos se endurecendo. Não oficialmente, para tentar me convencer de que você representa algum tipo de ameaça aos negócios da família. A revelação atingiu Marina como um balde de água fria. Ela havia esperado desaprovação, mas não uma campanha organizada contra ela. Gabriel, disse ela cuidadosamente, talvez seja melhor eu não ir. Se a presença deles causa tanto estresse... Não, interrompeu Gabriel firmemente, suas mãos encontrando as dela. Você vai, eu vou, e nós vamos enfrentar isso juntos. É hora de deixar claro para todos exatamente onde eu estou nesta situação. Na sexta-feira à noite, Marina escolheu um vestido preto elegante que disfarçava sutilmente sua barriga, ligeiramente arredondada, agora com quase 8 semanas de gravidez. Gabriel estava impecável em um terno cinza escuro, mas ela podia ver a tensão em sua mandíbula, a forma como seus punhos se fechavam e se abriam enquanto se preparavam para sair. A mansão principal da família Almeida ficava a 20 minutos de distância, uma propriedade imponente que Marina havia visitado apenas uma vez durante o período de noivado. Quando chegaram, foram recebidos por Roberto, o mordomo da família há 3 décadas, que os conduziu ao escritório principal onde a reunião aconteceria. O ambiente estava carregado de formalidade intimidadora. Beatriz ocupava a poltrona principal atrás da mesa de mogno maciço, flanqueada por Eduardo e pelos 2 irmãos mais velhos de Gabriel, Ricardo e Henrique, que Marina conhecia apenas superficialmente. Havia também um homem que ela não reconhecia, usando óculos e portando uma pasta de couro que gritava advogado. Gabriel, Marina, disse Beatriz quando eles entraram. Obrigada por virem. Por favor, sentem-se. As cadeiras oferecidas estavam posicionadas de forma que Gabriel e Marina ficassem de frente para toda a família, como réus diante de um tribunal. Gabriel, no entanto, permaneceu de pé, posicionando-se ligeiramente na frente de Marina, em uma postura protetor inequívoca. Mãe, disse ele, sua voz fria e profissional. Vamos direto ao ponto. O que exatamente vocês querem? Beatriz trocou olhares com os outros membros da família antes de começar. Gabriel, querido, estamos preocupados. Esta gravidez tão oportuna levanta questões sobre as verdadeiras motivações de Marina. Que tipo de questões? Perguntou Gabriel, embora o tom de sua voz indicasse que ele já sabia exatamente para onde a conversa estava indo. Ricardo se inclinou para frente, assumindo uma postura que Marina reconheceu como típica de homens de negócios prestes a fazer uma oferta. Gabriel, você precisa entender nossa posição. A empresa familiar tem um valor de mercado de 2 bilhões de reais. Um herdeiro nascido tão cedo no casamento pode complicar futuras questões sucessórias. Especialmente, acrescentou Henrique, considerando as circunstâncias do casamento. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eles estavam discutindo seu filho como se fosse uma complicação empresarial, não um ser humano amado. E qual exatamente é a solução que vocês estão propondo? Perguntou Gabriel, sua voz baixa e perigosa. O advogado limpou a garganta, abrindo sua pasta com movimentos precisos.
Elaboramos um acordo que protegeria os interesses de todas as partes envolvidas. Ele estendeu um documento espesso para Gabriel, que o pegou, mas não abriu. O acordo estabelece que, continuou o advogado, em troca de uma quantia substancial, 5 milhões de reais, a senhora Almeida concordaria em renunciar a qualquer reivindicação futura sobre o patrimônio familiar, tanto para ela quanto para qualquer descendência. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Marina podia ouvir seu próprio coração batendo violentamente. Eles estavam oferecendo dinheiro para que ela desaparecesse, para que renunciasse ao filho que carregava. Além disso, Beatriz acrescentou com uma voz que tentava soar maternal, providenciaríamos assistência médica discreta para resolver a situação atual, se assim Marina desejar. As palavras atingiram Marina como uma bofetada física. Eles não estavam apenas oferecendo dinheiro para ela ir embora, estavam sugerindo que ela abortasse o bebê. Gabriel permaneceu imóvel por um momento que pareceu uma eternidade. Então, lentamente, ele rasgou o contrato ao meio, depois em quartos, depois em pedaços tão pequenos que pareciam confete caindo no chão. Vocês, disse ele, sua voz carregada de uma raiva gelada que Marina nunca havia ouvido antes, acabaram de cruzar uma linha da qual não há retorno. Gabriel, tentou Eduardo, seja razoável. Você conhece essa mulher há menos de 2 meses. Não pode jogar fora o futuro da família por... Por quê? Interrompeu Gabriel, dando um passo ameaçador em direção à mesa. Por amor? Por integridade? Por fazer o que é certo? Ele se virou para Marina, estendendo a mão para ela. Levante-se, querida. Nós vamos. Marina se levantou tremulamente, ainda processando a magnitude do que havia acabado de presenciar. Gabriel entrelaçou seus dedos com força, como se estivesse ancorado-se nela. Vocês querem saber onde eu estou nesta situação? Disse Gabriel, enfrentando cada membro de sua família. Estou com minha esposa. Estou com meu filho. E se vocês não conseguem aceitar isso, então que seja. Gabriel, Beatriz se levantou, sua máscara de controle finalmente rachando. Você não pode estar falando sério. Você vai jogar fora tudo que construímos por causa de uma garota que conheceu ontem? Gabriel parou na porta, virando-se uma última vez. Não estou jogando nada fora. Vocês é que estão escolhendo preconceito sobre família, dinheiro sobre amor. Marina não é uma garota que conheci ontem. Ela é minha esposa, a mãe do meu filho, e a mulher que me ensinou o que significa amar de verdade. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo cada face na sala. E se vocês não conseguem ver o valor disso, então talvez sejam vocês que não merecem fazer parte da nossa família. Com essas palavras, Gabriel conduziu Marina para fora da sala, através dos corredores opulentos e para longe da mansão onde havia crescido. No carro, Marina finalmente permitiu que as lágrimas rolassem. Gabriel, soluçou ela, eles vão te deserdar. Você vai perder tudo por minha causa. Gabriel parou o carro na primeira oportunidade segura, virando-se para enfrentá-la completamente. Marina, disse ele, suas mãos enquadrando o rosto dela com infinita ternura. Olhe para mim. Ela obedeceu, vendo o amor absoluto refletido em seus olhos. Eu não posso perder tudo, disse ele suavemente, porque tudo que realmente importa está aqui neste carro comigo. Você, nosso bebê, o amor que construímos, isso é minha verdadeira fortuna. Ele beijou sua testa com reverência. Naquela noite, eu perguntei se podia continuar, e você disse sim. Hoje, eles perguntaram se eu podia parar de te amar, e minha resposta é não. Nunca. Marina se atirou em seus braços, sentindo como se seu coração fosse explodir de amor e gratidão. Naquela noite, ele perguntou se podia continuar, pensou ela. E hoje, eu sei, o amor nunca mais vai parar. Eu te amo, sussurrou ela contra o peito dele.
Amo você, amo nosso bebê, amo a família que estamos construindo. E eu amo vocês, respondeu Gabriel. Mais do que qualquer fortuna, mais do que qualquer aprovação, mais do que qualquer coisa que eu pensava que importava antes de encontrar vocês. Enquanto dirigiam para casa através da noite estrelada, Marina soube com certeza absoluta que havia encontrado algo mais precioso que ouro. Havia encontrado um amor capaz de enfrentar qualquer tempestade e emergir ainda mais forte. Eles construiriam sua própria dinastia, baseada não em dinheiro ou status, mas em amor verdadeiro e incondicional.